O salmo poderá ter ganho se for lido de três formas, como a linguagem de Davi, da igreja e do nosso Senhor Jesus Cristo. A plenitude das Escrituras será revelada de forma extremamente maravilhosa a cada um de nós. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao ECOB. Olá, pessoal. Dando continuidade ao estudo de Salmos, hoje nós estaremos dando o Salmo 27. Pegue sua Bíblia e vamos ler o versículo primeiro que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que haveria eu de recear? É interessante nós olharmos esse primeiro ponto onde o salmista diz: O Senhor é a minha luz. É interessante nós observarmos a partir do ponto onde não há luz suficiente para que possamos enxergar a nossa própria escuridão e ansiarmos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, também não há indício de salvação. A salvação nos encontra no meio da escuridão, mas ela não nos abandona ali. Não é dito simplesmente que Jesus traz a luz, mas que ele é a luz. Não apenas que ele dá a salvação, mas que ele é a salvação. O salmista tem plena convicção no seu coração no Deus da sua salvação. Saber que Deus é a minha luz é diferente de poder dizer: o Senhor é a minha luz. Portanto, se eu tenho o Senhor como a minha luz, eu também tenho ele como a minha salvação. Na outra parte que ele fala: de quem terei medo? De quem me recearei? Essa é uma pergunta que se encontra a resposta em si mesmo, onde nós não devemos e nem precisamos nos preocupar com os poderes das trevas, porque o nosso Senhor é luz e os destrói. Assim também não temos que nos recear da condenação do inferno, porque o Senhor é a nossa salvação. O versículo 2 diz: Quando os perversos meus inimigos avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é quem tropeçarão e cairão por terra. Quanto aos malfeitores, é um bom sinal de esperança para nós que eles nos odeiem, porque é muito melhor o seu ódio do que o seu amor por nós. John Wesley teve grande sabedoria na sua oração quando ele disse: Senhor, se eu tiver que contender, que não seja com teu povo. Quando temos por inimigos aqueles que odeiam os homens bons, encontramos este consolo em Deus. Deus não estará no lado deles. Sendo assim, eles são o lado mais fraco. O versículo 3 acrescenta: Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Onde não há confiança em Deus, também não haverá continuidade em Deus. Quando o vento da fé deixar de soprar as velas, o barco deixará também de arar os mares. O versículo 4, ele acrescenta muito na nossa vida. Vamos ler o versículo 4, que diz: Um anseio manifestarei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Nós vamos ter aqui três pontos muito importantes. O primeiro é uma coisa. O salmista ele procura alcançar algo em Deus. Que nós possamos ter todos os nossos desejos conectados em um único desejo e que ele esteja centrado nas coisas celestiais. Nós vamos ter também, de forma geral, uma observação geral sobre o que o salmista procura trazer, e claramente ele está falando sobre a comunhão e a amizade com Deus. E esta é uma coisa que, se o cristão tiver, ele não precisará se preocupar em desejar mais nada, porque ele já terá tudo, ele já terá Deus. Que esse também seja um desejo verdadeiro e natural nosso. Que seja esse nosso desejo centrado nas coisas celestiais, que seja esse nosso desejo centrado nas coisas dos céus. O próprio Jesus Cristo vai dizer lá no Sermão da Montanha: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. O salmista já tinha esse entendimento. Peça a Deus o que você não puder ter de forma imediata, porque Deus muito nos julga pela intenção do nosso coração.
e aos seus filhos ele considera a vontade como um ato. A outra parte é ao Senhor. Nós temos no Senhor o alvo dos nossos desejos. Ele é o poço em que nós podemos lançar os nossos baldes. Ele é a quem nós podemos de fato recorrer com segurança nos corações, que Ele cuidará dos seus filhos, Ele será conosco. Então, se eu precisar correr, se eu precisar me lançar em algum porto seguro, em uma necessidade, eu posso correr para Deus, porque nele eu encontro aquilo que eu procuro e a buscarei. Aqui o salmista tem um ponto muito interessante onde ele não fica parado esperando apenas tudo acontecer, mas ele tem o desejo de ir atrás, de se colocar de fato na brecha. O desejo dos santos devem levar a ações objetivas. Um provérbio antigo diz: aqueles que ficam só no desejo e no plano de ações, esse não será um bom empregado. Então, não apenas fique esperando, não apenas lance na mão do Senhor, mas busque também. E principalmente no que se trata do relacionamento, busque. Busque muito mais. O próprio salmista diz que ele buscará até a realização do seu desejo. E esse desejo está em Deus, e esse desejo é Deus. O versículo 5 e 6 vão dizer: pois no dia da adversidade ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos rochedos serei colocado em segurança. Então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão. Cantarei louvores ao Senhor. E muito confia no Senhor, porque ele entende que o Senhor ele é abrigo diante do maior perigo. E justamente por ser protegido, justamente por ser alcançado, por ser colocado em lugar de segurança, ele louvará o Senhor como um ato de gratidão. Ele exultará o Senhor da sua salvação, que o protegeu, que o cuidou. E o versículo 7 ao versículo 9 vai dizer: ouve a voz do meu clamor, ó Senhor. Tem piedade de mim e responde às minhas súplicas. O meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face, e por tua presença o meu ser anela. Não ocultes de mim a tua face, não me afaste de ti em ira. Tu tens sido o meu advogado. Não me negues a tua ajuda, nem o teu amparo, ó Deus, meu Salvador. O salmista, ele clama ao Senhor, e ele clama ao único que lhe interessa que ele ouça, porque ele entende que apenas no Senhor ele alcança uma resposta que realmente irá alegrar o seu coração. E não apenas clama, mas ele clama porque ele entendeu uma verdade, que o Senhor ele está disposto a ser conhecido. Tanto que ele fala: eu entendi o teu mandamento, buscai a minha face. Então ele sabe que ele pode buscar o Senhor e que o Senhor está aberto para recebê-lo, que o Senhor está ali à disposição de se fazer conhecido. Assim também como nós vamos ter lá em Provérbios, falando sobre a respeito da sabedoria. O salmista encontra em Deus proteção, socorro e salvação. Ele não precisa se preocupar com mais nada, apenas o desejo do coração dele, que é conhecer o Senhor, que é encontrar o Senhor, quer ver a face do Senhor. E isso ele deseja. Ele tem medo de que o Senhor se afaste dele, e principalmente que o Senhor se afaste dele em ira. O desejo dele é agradar e estar próximo, porque ele é o Deus da sua salvação, ele é o seu refúgio, ele é a sua proteção, escudo e broquel. Por que ele trocaria isso por qualquer outra coisa? Porque nós trocaríamos esse Deus maravilhoso por qualquer outra coisa. Vamos ver o que diz o versículo 10 agora. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Aqui nós vamos ter uma verdade muito grande sobre o amor de Deus. O amor de Deus vai muito além dos sentimentos humanos. E começa quando o amor do homem se esgota. É esse amor que nos reconforta, é esse amor que cuida da gente. E é essa segurança que o salmista tem ao declarar essas palavras. Ainda que possa ser uma hipótese muito absurda, mas ele tem plena confiança que o Senhor
e irá cuidar, que o amor do Senhor estará lá com ele, que ele não se sentirá abandonado. O versículo, os versículos finais, eles vão abrir um pouquinho mais o nosso entendimento sobre os caminhos do Senhor, que diz: Ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me perseguem. Não me entregues ao apetite dos seus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim, bufando crueldade. Eles fariam desesperar. Não fora a minha fé perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor. Confia, pois, no Senhor. Assim fortalecerás o teu coração, por depositares somente no Senhor toda a sua confiança. Eu queria trazer uma pequena ilustração sobre esses últimos versículos, que seria um homem viajante na estrada do rei e sendo roubado, terá a sua satisfação restaurada no condado onde ele foi roubado. Mas se um homem decide viajar durante a noite onde não é apropriado, ele se coloca em um risco e ele será responsável pelo que vier a lhe acontecer. Da mesma forma, nós podemos entender, assim como o próprio salmista fala, que aqueles que andam no caminho do Senhor, o homem que persevera no caminho do Senhor, ele também é cuidado por Deus. Mas aquele que se desvia do caminho do Senhor expõe-se ao perigo. Confie no Senhor, e isso fortalecerá o teu coração. E independente do que se abater sobre você, você tem confiança no seu Deus, no Deus da tua salvação, o Senhor que é a tua luz. Por isso nós esperamos nele, nós esperamos pelo Senhor. E durante a espera, espere na porta com oração. Espere na mesa com serviço. Espere aos seus pés com humildade. Espere na janela com expectativa. Porque o nosso rei, ele está voltando. E enquanto ele não vem, você pode ter ele muito próximo de você. Aqui nós encerramos o estudo de Salmos 27. Mas, sinceramente, não dá para colocar tudo que o Salmo 27 nos ensina. Existem muitos detalhes, existem muitas coisas que ele pode acrescentar na nossa vida. Por isso, eu te convido a tirar um tempo e refletir sobre o Salmo 27. O Senhor tem algo a te falar. E Ele tem um chamado a essa confiança. Ele quer ser a tua luz. Ele quer que tu não apenas veja Ele como luz, mas que entenda que Ele é a tua luz e Ele é a tua salvação. Por isso, tire um tempo com a palavra, se relacione com a palavra, tenha comunhão com Deus, e o teu coração será fortalecido, porque ele se revelará, e não haverá sombra de dúvidas que o teu Deus cuidará de você. E o Ecob dessa semana vai ficando por aqui, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os nossos cultos e o Ecob. Deixe seu like, deixe seu comentário. Nós estaremos sempre atentos aos seus comentários. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser acrescentar algo, em breve a gente vai estar chegando aqui com uma roda de conversa, uma live, para nós podermos conversar sobre alguns temas, principalmente algumas coisas que nós vimos em Salmos, com mais alguns convidados. Então, deixe suas dúvidas, deixe suas possibilidades de tema. Existe algum salmo que você quer ver? Deixe aí nos comentários. Então, pessoal, é isso. Até a próxima. Shalom!